Olá, eu sou o professor Paulo Franco. Estou mais uma vez aqui para uma conversa sobre geopolítica, economia e atualidades. Eu tenho uma formação polivalente em várias áreas do conhecimento, passando por odontologia, sociologia e direito. Sou mestre em Direito Constitucional e já dei aula em faculdade de Direito, faculdade de Odontologia, mas a minha preferência sempre foi cursos pré-vestibulares, principalmente pelo dinamismo que as aulas exigem. Eu trabalho em pré-vestibulares há 45 anos. Atualmente eu tenho 66 anos. Até o presente eu publiquei 8 livros, 4 em parceria com outro autor e outros 4 como autor único. Tem um livro publicado nos Estados Unidos, que é vendido em 51 países do mundo, tendo sido publicado totalmente em língua inglesa, não está à venda no Brasil no momento. Bom, feito essa pequena introdução para atender ao pedido de alguns, vamos ao assunto de hoje. Commodities agrícolas do Brasil, tendências após o Covid-19. Os custos da próxima safra no Brasil serão inevitavelmente mais altos e exigem uma eficiente capacidade de gestão. A disparada dos preços do dólar trouxe inúmeras oportunidades para produtores brasileiros que são exportadores. Quem exporta soja, por exemplo, os preços estão historicamente altos, com a saca acima de R$ 94. No milho, por exemplo, as cotações estão superando R$ 55 a saca, já chegaram a 60 um tempinho atrás. E no café já passou até de R$ 600 por saca. Então são bons resultados do mercado nacional. A questão é até quanto tempo pode durar esses bons resultados. A desvalorização do real deverá encarecer de forma considerável os custos de produção das safras, das próximas safras no Brasil. E esse movimento de alta traz um alerta aos produtores, porque eles seguem na expectativa de que os preços de culturas produzidas, como soja, algodão e milho, se mantenham em alta, uma vez que os produtos que o Brasil exporta e que trazem receita em dólar venham a sofrer bem menos do que os produtos que estão com produção voltadas essencialmente para o mercado interno. Por exemplo, os produtores de hortifruti e granjeiros tendem a sofrer mais com essa crise, porque eles dependem de insumos que são dolarizados, mas atendem essencialmente à demanda do mercado interno, que tende a enfrentar uma significativa redução na sua venda, porque o poder de compra da população está muito reduzido. O fechamento de bares, de restaurantes, a redução das feiras livres durante a quarentena vem derrubando o consumo de frutas, verduras e hortaliças. Até por uma questão de hábito alimentar, que juntamente com a baixa renda de grande parte da população brasileira, o consumo de frutas, de sucos, tende a cair de forma significativa. Os produtores de frutas e hortaliças estão sofrendo muito. O consumo de frutas caiu 75% nos últimos 15 dias. As vendas de flores e plantas ornamentais para supermercados e floriculturas desabaram mais de 70%. Aquele pequeno produtor
que opera apenas com o capital de giro. Uma vez a sua produção colhida e se não for vendida, ele perde o capital que tem. E um outro problema é que quando chega o momento da colheita, é necessário colher, mesmo que ele não venda. E são produtos perecíveis, perde-se rapidamente. O governo deve, de forma urgente, voltar os seus olhos para o pequeno produtor agrícola do Brasil, de frutas, legumes, verduras, hortaliças, até porque os minifúndios predominam em número entre as propriedades rurais brasileiras. Na área agrícola, temos que considerar ainda a possibilidade de haver uma limitação dos produtos vindos da China, depois dos problemas enfrentados pelo país em função da pandemia do Covid-19. Caso ocorra alguma interrupção no fornecimento de produtos vindos da China, teremos uma maior demanda em relação à oferta, podendo provocar uma alta significativa no preço dos fertilizantes e demais insumos agrícolas importados da China. O dólar vem subindo, mas os preços do petróleo estão chegando ao menor patamar em 20 anos. E isso vai influir muito nos preços dos produtos agroquímicos. Ontem, dia 9 de abril, houve uma reunião da OPEP mais um. A OPEP mais aqueles países que não são membros da OPEP, mas produzem e exportam petróleo. Chegaram a uma conclusão de fazer um corte de 10 milhões de barris nos meses de maio, junho e julho. De agosto a dezembro desse ano, a redução será de 8 milhões de barris. E em todo ano 2021, a redução será de 6 milhões de barris por dia. Por incrível que pareça, o mercado considerou tímida essa redução. Há quem apostasse uma redução de até 20 milhões de barris para que os preços pudessem se estabilizar. Temos então que observar também a posição dos Estados Unidos, vai ter agora como o maior consumidor mundial. E ainda a posição da Rússia, que é uma grande exportadora de petróleo e gás e é um país não membro da OPEP. As commodities agrícolas estão diretamente relacionadas ao petróleo, variando apenas o grau de intensidade dessa dependência. Esse ano, 2020, está marcado pela Rússia, que resolveu entrar no mercado despejando grandes volumes de petróleo e abrindo uma concorrência no mercado mundial com a Arábia Saudita e demais produtores da OPEP. Essa ação da Rússia derrubou o valor acionário de quase todas as empresas de petróleo no mundo, inclusive da Petrobras. Um dos objetivos de Vladimir Putin na Rússia é inviabilizar os investimentos das petrolíferas norte-americanas na extração de xisto betuminoso. A produção de xisto começa a ficar inviável se o custo da extração do barril do petróleo ficar abaixo dos $35, que é o que está acontecendo. O petróleo está sendo cotado próximo de $30 o barril, com tendência de queda. Abaixo de $35, os produtores de petróleo de xisto
começam a ficar sem caixa. Isso aumenta o risco deles não conseguirem pagar os seus empréstimos contraídos junto aos bancos norte-americanos. Se os preços do petróleo continuarem baixos por muito tempo, o dólar vai continuar pressionado a se manter elevado. E por outro lado, se os preços do petróleo se recuperarem, dificilmente o dólar no Brasil, por exemplo, voltará aos valores que tinha antes dessa crise provocada pela pandemia. Temos que considerar ainda que o derretimento dos preços internacionais do petróleo tem os seus desdobramentos sobre os biocombustíveis. Nos Estados Unidos, muitas plantas produtoras de petróleo, plantas industriais, produtoras de etanol, já foram temporariamente fechadas. Fábricas que produzem etanol nos Estados Unidos fecharam temporariamente devido à redução significativa na demanda. Os dados da EIA, Administração de Informações de Energia norte-americana, indicam que haverá uma queda na produção de álcool de milho entre 750 e 800 mil barris por dia, o que equivale ao consumo de 2 milhões de toneladas de milho por semana. O que pode significar isso? Os Estados Unidos podem ficar com excesso de oferta de milho, que não será usado na produção de álcool. E sendo assim, eles podem inundar o mercado com excesso de oferta de milho excedente, derrubando os preços internacionais do produto. O mesmo pode acontecer com o álcool. E certamente os produtores brasileiros de etanol vão sentir o baque. Um problema adicional é que as características dessa matéria-prima impedem a sua estocagem. E se houver uma interrupção do processo produtivo, gera um grande impacto no Brasil. Temos no país 700 mil trabalhadores dependentes dessa indústria e pelo menos 70 mil produtores agrícolas vinculados à cana-de-açúcar. A grande incerteza atualmente repousa sobre os defensivos agrícolas, devido à dependência do fornecimento que temos da China. Então temos aí um problema adicional, porque o Brasil também depende de insumo agrícola que é importado. E da onde? Da China. O epicentro do Covid-19 é a cidade de Wuhan, na província de Hubei. Se localiza no centro de uma complexa região logística da China que produz defensivos agrícolas. O Brasil vai ficar na dependência de toda essa região conseguir voltar rapidamente à normalidade na produção e exportação de insumos. Mas daí tem outro problema. Teremos que computar o tempo de viagem do produto até o Brasil, em média 1 mês e meio. Temos que computar a passagem desses produtos pelas empresas brasileiras que vão fazer a nacionalização do produto para vendê-lo ao comércio. E ainda temos que considerar a logística de levar esses produtos até os consumidores em suas fazendas. Toda essa operação complexa vai implicar em um tempo médio de 4 meses. E no período incerto em que estamos vivendo,
vai ser difícil determinar o custo da produção da próxima safra brasileira, uma vez que esses produtos pesam bastante. Detalhe: quando a crise passar, grande parte dos comerciantes estarão com grandes estoques e tendem a congelarem suas compras até que tenham feito um caixa e coberto as dívidas durante o fechamento da quarentena. A tendência será um aquecimento real apenas nas vendas de final de ano. Sem o comércio comprando, a indústria também voltará lentamente. Os capitais estrangeiros tendem a ficar distantes das bolsas de valores em países periféricos, porque em tempo de crise o capital especulativo foge para mercados mais seguros. Então, a saída, mais uma vez, tende a estar em continuar gerando receitas em moeda estrangeira. Ou o governo olha com carinho para a nossa agricultura, grande exportadora de commodities agrícolas, ou não adianta o povo ter R$600 na mão se não tiver o que comprar para comer. Detalhe: olhar bem para a nossa agropecuária significa manter excelentes relações com a China, nosso maior comprador. Se é que me entendem. Um bom dia para todos.